Há duas coisas muito importantes para se falar sobre os limites. Por exemplo, tomemos esse exemplo. Limite de 3x mais 4 quando x tende a 5. Se fizermos jogando o valor logo aqui, teremos 3 vezes 5, 15, mais 4, então esse limite é igual a 19. No entanto, nós poderíamos fazer a seguinte representação. Aqui é o número 5, que é onde queremos chegar. E aqui, por exemplo, temos 4, 3, 2, e aqui temos 6, 7 e 8. Como o limite é o valor que queremos encontrar quando na variável x, quando essa variável x tende a um valor, então nós tanto poderíamos fazer o x tender a 5 pela esquerda, quanto fazer o x tender a 5 pela direita. Por exemplo, limite de 3x mais 4, quando x tende a 5, se fizermos x igual a 6, teremos que o limite de 3x mais 4 será igual, na verdade, tomemos 3x mais 4 como se fosse uma função y. Então, quando x é igual a 6, y é igual a 18, 3 vezes 6, 18, mais 4, 22. X é igual a 5,05, então y será 3 vezes 5,05 mais 4, o que é igual a 19,15. 19,15. Quando x é igual a 5,001, y é igual a 3 vezes 5,001 mais 4, o que é 19,0003. Agora, temos aqui 1. Agora, a aproximação 2. Se fizermos x igual a 4, nós teremos que o y, que é essa função, y é igual a 3x, y é igual a 3x mais 4. Digitando aqui, y é igual a 3x mais 4. Então, x igual a 4, o y é igual a 3 vezes 4, 12, mais 4, 16. Se fizermos x é igual a 4,8, teremos que y vai ser 3 vezes 4,8 mais 4, o que é 18,4. 18,4. E se fizermos x igual a 4,95, será 3 vezes 4,95 mais 4, o que dá 18,85. Y igual a 18,85. E se fizermos x igual a 4,995, teremos y igual a 5 vezes 4,995 mais 4, o que dá 3,4, 3 vezes 4,995 mais 4. Isso é igual a 18,985. 18,985. Você pode ver que nesse primeiro caso, nós viemos de valores maiores que 5, ou seja, nos aproximamos de 5 pela direita, e chegamos que quanto mais nos aproximávamos de 5, mais o valor se aproximava de 19, mas ele era sempre maior que 19. E enquanto que aqui nós nos aproximamos pela esquerda, ou seja, vemos por valores inferiores a 5, o que é 2, 3, 4, 4, 4.8, 4.995, 4.995, e isso nós chegamos a valores de y cada vez também mais perto, mais perto de 19, só que no entanto inferiores a 19, que é o valor de quando x é igual a 5. Então, a notação para representar isso é dada por quando nós queremos o limite de algo pela esquerda,
nós faremos, por exemplo, representando esses valores, seria limite de 3x mais 4 quando x tende a 5 e você coloca um menos, que significa que você está vindo por valores inferiores. E aqui seria limite de x tendendo a 5, um mais em cima do 5, que significa que você está se aproximando por valores superiores, ou seja, você está vindo pela direita. Então, agora chegaremos a uma relação muito importante. O limite de uma função só existe se o limite de x quando x tende a negativo de uma função y é igual ao limite de y quando x tende a positivo. Por exemplo, se tivermos o limite da função exemplo 1, o limite da função 1 por x quando x tende a zero negativo. Se você perceber, o zero, colocando aqui a linha dos números, o zero está bem aqui. Então aqui temos menos 1, aqui temos menos 2 e aqui temos menos 3. Aqui temos 1, aqui temos 2, aqui 3. Então, se nós nos aproximarmos de zero pela esquerda, por aqui, nós iremos percorrer os números negativos, mas nunca chegar a zero. Então, o limite dessa função seria cada vez mais próximo de zero, mas nunca zero. E seria negativo. Por quê? Imaginemos um valor de x, como por exemplo, x igual a menos 0,01. Então, quando x é menos 0,01, o valor de y, que agora nós temos y é igual a 1 por x, então o valor de y será igual a 1 por menos 0,01 para fins de cálculo. Então, isso aqui será menos 10. Que aqui é 10 a menos 2, sobe, fica na verdade menos 100. Quando x é igual a menos 0,000001, isso daí acarretará em um y é igual a, aqui temos 3, 6, então isso aqui é igual a 10 a menos 6, então 1 dividido por menos 10 elevado a menos 6. Isso aqui, por sua vez, é igual a menos 10 elevado a sexta. Se nos aproximássemos de zero, fazendo isso aqui tender a um valor infinitesimalmente pequeno, nós teríamos então que o limite de x tendendo a zero pelo lado negativo, de 1 por x, quando x tende a zero pelo lado negativo, seria igual a menos infinito. Porque você pode ver que conforme esse valor vai ficando menor, esse número vai aumentando muito. Então, em módulo. Então, quando isso aqui for menos 0,000 vários zeros, isso chegará a um valor tão pequeno que quando dividirmos, chegará ao infinito. E se fizermos agora o limite de 1 por x, quando x tende a um valor positivo, nós teremos, por exemplo, pelo mesmo exemplo, 0,01. Agora estou me aproximando pela direita. Então, x 0,01. Depois, e teremos um valor de y de 1 por 0,01, que é igual a 100. Depois, x é igual a 0,0000 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então teremos um valor de y
por 10 a menos 6, que é igual a 10 a sexta. Se agora x for 10 a 150, 10 a menos 150, valor muito pequeno, muito próximo de zero. Então, y será 10, será igual a menos 150. O y será igual a y é igual a 1 dividido por 10 elevado a menos 150, que é igual a 10 elevado a 150. E, portanto, daqui concluímos que aqui o que é importante. Então, daqui concluímos que o limite de x, quando x tende a zero pelo lado positivo, ou seja, pela direita, é igual a mais infinito. No entanto, pela definição, o limite de uma função só existe se limite pelo lado direito é igual ao limite pelo lado esquerdo. Então, como esses dois limites são diferentes, então representamos agora o limite geral da função por isso. Então, o limite de x tendendo a zero, agora não tem mais nem menos. Você quer dizer o limite geral, que é a união desses dois limites. Você agora considera tanto pela esquerda quanto pela direita, de 1 dividido por x é igual a não existe, já que o limite pelo lado direito e o limite pelo lado esquerdo são diferentes.